Eu sou o Emílcar Correia e este é o P24. A guerra na Ucrânia está mais perto de uma solução política? As tropas russas têm feito progressos no terreno e as tropas ucranianas foram obrigadas a abandonar várias localidades junto à fronteira. O objetivo da ofensiva russa não será capturar Kharkiv, a segunda cidade da Ucrânia, mas sim forçar os ucranianos a deslocar militares e equipamentos para esta região e assim enfraquecer a sua posição no Donbass, onde as forças russas também têm avançado no terreno. Devido a estes progressos, Zelensky adiou todas as visitas ao estrangeiro, nomeadamente a Portugal. A pressão de Moscou surge numa altura em que a Ucrânia ainda aguarda pela chegada da ajuda militar aprovada recentemente pelos Estados Unidos, ao fim de 6 meses de impasse no Congresso. As forças ucranianas necessitam, sobretudo, de renovar os seus estoques de munições, que atingiram níveis muito reduzidos nos últimos meses, o que impede uma resposta aos bombardeamentos russos. Estes avanços são irreversíveis, a ajuda externa chegará a tempo, a conferência internacional que a Suíça quer organizar sobre a paz na Ucrânia está condenada ao fracasso. Diana Soller, investigadora no Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade de Nova, ajuda-nos neste episódio do P24 a refletir sobre o futuro desta guerra. Bem-vindos ao P24 desta segunda-feira, dia 20 de maio de 2024. Bem-vinda, Diana Soller, a este episódio do P24. A Rússia tem avançado na zona de Kharkiv e no Donbass, obrigando a Ucrânia a recuar. Aquela expectativa de que a Ucrânia poderia recuperar algum território parece ter segurado. Significa isto que deixamos um cenário de impasse e que entramos numa fase de desequilíbrio militar mais favorável à Rússia? Bom dia. O desequilíbrio militar é evidente, não é? Os 3 meses em que a Ucrânia não recebeu equipamento militar fragilizaram-na profundamente. Há um problema de recrutamento de militares para substituição. Sabemos que há muitos militares ucranianos que estão na guerra praticamente desde o início e muito desgastados. E, portanto, a Ucrânia está, como o próprio Volodymyr Zelensky tem vindo a dizer várias vezes, numa fase muito fragilizada. Eu acho que é um bocadinho cedo para dizermos, enfim, se isto vai ser a situação geral durante os próximos tempos. O equipamento está a chegar à Ucrânia, enfim, portanto, estamos numa fase da guerra, diria eu, crítica para a Ucrânia, muito mais favorável à Rússia. A Rússia tem a iniciativa da guerra neste momento, enfim. E como em todas as situações desta natureza, a Ucrânia terá muito mais dificuldade em inverter esta tendência do que teria se não tivesse chegado aqui. E, portanto, eu diria isso, diria que estamos numa fase crítica, com mais dificuldade de inversão para a Ucrânia e com a Rússia com a iniciativa de guerra. Como é que isto se vai desenrolar nos próximos meses? Teremos que ver. Na grande incógnita. Atribui alguma importância ao facto de Xi Jinping ter dito na visita de Putin à China que os dois países concordam que uma solução política seria a direção certa para aquilo a que chamam a crise na Ucrânia? Estas declarações têm alguma credibilidade? É possível, de facto, pensar numa solução política como uma solução execuível? Eu penso que nem nunca esteve em cima da mesa a solução da Ucrânia não ser uma solução política. Enfim, o que pode acontecer em vez da solução política é ser uma solução adiada, um conflito congelado, um armistício que verdadeiramente não crie um cenário de paz. No entanto, parece-me que isso não interessa nem à Ucrânia nem ao Ocidente. E, portanto, isto em termos gerais, o mais natural é que a Ucrânia e a Rússia, mais tarde ou mais cedo, quando estiverem preparadas para isso, quando alguma delas ou as duas acharem que atingiram os seus objetivos ou que estão demasiado cansadas de lutar, se sentem à mesa das negociações com alguns parceiros do lado e do outro. Eu penso que esse sempre foi o desfecho mais provável desta guerra, praticamente desde o início. Aliás, chegou a haver conversações 2 meses depois da guerra começar que não foram a bom porto, porque entretanto se descobriu o massacre de Bucha e a opinião pública obrigou praticamente Zelensky e os próprios parceiros ajudaram nisso a abandonar as negociações de paz, mas elas mais tarde ou mais cedo irão acontecer. Do ponto de vista do facto de ter sido Xi Jinping a dizer isso,
É importante no sentido em que há um parceiro internacional da Rússia, eu diria o mais importante e neste momento absolutamente necessário para o esforço de guerra da Rússia, que diz que está de acordo com essa posição. Ou seja, eu diria que é de alguma maneira uma tentativa da China de dizer duas coisas. Por um lado, dizer à Rússia mais tarde ou mais cedo vamos ter que nos sentar porque uma guerra eterna não é execuível, mas por outro lado dizer ao mundo que está ao lado da Rússia quando efetivamente houver lugar a negociações. Sim, é uma duplicidade, não é? Sim. O governo suíço quer realizar uma conferência internacional sobre a paz na Ucrânia, sem a participação russa, não é? Esta conferência pode ter alguma contribuição para esse processo negocial e político ou está condenado ao fracasso? Eu diria que até é uma conferência de paz que pode ter efeitos prejudiciais à Ucrânia. Esta conferência de paz vai ser organizada efetivamente pela Suíça, mas é um velho sonho de Volodymyr Zelensky, que escreveu ou que apresentou ao mundo os 10 pontos para a fórmula da paz. Esses 10 pontos são 10 pontos que não são aceitáveis para a Rússia, no sentido em que entre eles está um abandono imediato da Rússia de todo o território que soberanamente é ucraniano, que não deixa de ser justo, mas a Rússia não vai aceitar de forma nenhuma, e está ainda um ponto que me parece até um bocadinho utópico, que é esta ideia de que a Rússia pode assinar uma paz em que haverá um tribunal internacional para julgar os responsáveis de guerra da Rússia. Também não vou dizer que não é justo, especialmente à luz do direito internacional, uma vez que a Rússia é o Estado agressor, e quanto a isso não há dúvidas nenhumas, pelo menos da minha parte, mas não me parece que isso seja, digamos assim, o início de conversa, um início de conversa com que a Rússia e os seus aliados possam de alguma maneira concordar. O que é que acontece? Zelensky gostaria que esses 10 pontos fossem 10 pontos que fossem consagrados internacionalmente como uma espécie de fórmula da paz para todos os conflitos do futuro. E a Suíça, de alguma maneira, aceitou ser o pivô desta fórmula da paz. No entanto, a Rússia e a China e o Irão e todos os aliados da Rússia neste momento, e que têm algum ascendente, como nós sabemos, sobre o sul global, vão fazer tudo aquilo que puderem para boicotar esta reunião. E provavelmente vão conseguir alguma coisa. E, portanto, esta reunião nunca será uma reunião, do meu ponto de vista, evidentemente, que tenha um número de países absolutamente estrondoso, que represente todas as Nações Unidas, como Zelensky gostaria, e mesmo que tenha um número significativo, o tipo de representação que vai ter o certame provavelmente não vai ser a mais alta. E, portanto, enfim, vamos imaginar, por hipótese, que a África do Sul, a Arábia Saudita mandam oficiais, mas não são oficiais do mais alto nível. Quer dizer, portanto, dessas duas formas, pelo número de países, que não me parece que vá ser um número de países absolutamente estrondoso, e pela patente, pelo o grau de importância das representações, esta cimeira corre o risco de ser um fracasso. E se for um fracasso, vai enfraquecer, de facto, a posição da Ucrânia e a posição da Fórmula da Paz. Portanto, eu desde o início que acho que a Fórmula da Paz pode ser um grande handicap para a Ucrânia, e podemos, enfim, ter essa notícia mais tarde ou mais cedo. Esse handicap pode ser ainda maior caso a Ucrânia não consiga travar neste momento a ofensiva russa, não é? Porque numa situação de desequilíbrio e de maior fragilidade, a Ucrânia terá mais dificuldades em impor as suas posições num acordo. Certamente, quer dizer, o timing da própria cimeira também não é o melhor, porque como estávamos a discutir há bocadinho, a Ucrânia não está numa fase da guerra fácil. Digamos que, como já disse, a iniciativa da guerra está nas mãos da Rússia. A Rússia parece neste momento ter um ascendente bastante significativo sobre a Ucrânia e, portanto, evidentemente,
que se a Ucrânia estivesse a ganhar a guerra, provavelmente, ou estivesse com a iniciativa de guerra, porque enfim as guerras só são ganhas ou perdidas, ou empatadas quando acabam, mas evidentemente que se houvesse um maior, quer dizer, um maior ascendente ucraniano no terreno, que o número de países e a importância dos representantes de cada país seria maior. Os países tendem a pôr-se ao lado de quem está a ganhar. Portanto, estar a criar uma cimeira de paz com tantos entraves à verdadeira paz pode ser contraproducente. Não deixa de ser justo aquilo que a Ucrânia pretende. Não me parece é que, do ponto de vista das relações internacionais, seja particularmente favorável para a Ucrânia neste momento. Quer Zelensky, quer Putin têm feito mudanças em lugares de topo da estrutura do Estado. Esta fadiga da guerra vai-se agravando. E, entretanto, a União Europeia começou a falar de reconstrução nos últimos dias. Isto pode ser uma mudança no sentido fim do conflito, ou pelo menos de maior empenho europeu numa solução negociada? Não me parece, até porque eu acho que a Europa tem aqui um problema, que é, ao contrário da Rússia, da China, até de alguns países do Sul, a Europa não criou um plano de paz. No fundo, ligou-se de uma forma muito significativa ao plano de paz da Ucrânia, que, como já discutimos aqui, me parece pouco execuível. E, portanto, o facto da Europa não ter um plano de paz torna-a muito frágil nestas negociações. O facto da Europa não ter sido capaz de apoiar a Ucrânia de uma forma significativa durante a ausência de 3 meses dos Estados Unidos, portanto estou a falar do período em que os Estados Unidos não forneceram qualquer apoio, qualquer ajuda à Ucrânia entre janeiro e março, torna a Europa aqui um parceiro mais fraco. Portanto, eu acho que a Europa o que está a fazer é aquilo que a Europa sabe fazer, que é reconstruir. Não é novo, já existe um conjunto de planos de reconstrução e de conversas sobre reconstrução, de conferências de reconstrução. Portanto, eu não daria extraordinária importância a esta conversa da reconstrução da Europa nesta última semana, no que concerne, digamos assim, a um passo em frente para a paz. Para acabar, está convencida que esta não será uma guerra interminável e que mais tarde ou mais cedo teremos uma solução política? Sim, acho que, aliás, eu estou convencida disso praticamente desde o início. E a contagem decrescente das eleições presidenciais norte-americanas pode ter alguma influência nisso? Pode efetivamente. Sabemos que, enfim, para sermos absolutamente rigorosos, a posição de Donald Trump não é propriamente conhecida. Temos um conjunto de afirmações extemporâneas há uns meses atrás a dizer que acabava a guerra de um dia para o outro, assim que chegasse à presidência, e depois temos 2 ou 3 artigos mais recentes dos grandes jornais americanos em que há da equipa de Donald Trump um pedido, ou do próprio Trump, um pedido de silêncio sobre este assunto, indiciando que isto tudo está a ser discutido por essa equipa. Agora, também sabemos que o empenhamento de Donald Trump relativamente a esta situação é diferente, é efetivamente diferente para pior, para a Ucrânia, digamos assim, que é a administração Biden. Portanto, efetivamente, qualquer redução da ajuda norte-americana, mesmo que não seja uma redução imediata, pode levar a isso. Quer dizer, portanto, evidentemente que se Trump for eleito, o risco que a Ucrânia corre de ficar incapaz de lutar a guerra a um prazo mais longo é muito maior do que se Biden ganhar as eleições. Diana Soller, muito obrigado por ter participado neste podcast. Obrigada. A sugestão que lhe fazemos hoje é esta: mantenha-se a par das notícias que marcam o dia através do nosso novo canal no WhatsApp. Basta ativar a função no separador de atualizações da sua aplicação, siga-nos no WhatsApp e conheça também os nossos podcasts em público.pt/podcasts. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. O Público fica no ouvido.